Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Fernando Freire Dutra. Fernando tem MBA em Concessões e PPPs, é mestrando em Gestão e Políticas Públicas pela FGV São Paulo e é diretor de gestão do Ministério da Economia em Brasília. No episódio de hoje, falamos sobre o artigo Auditoria de Performance como pré-requisito para proposições de projeto de desestatização, que Fernando escreveu para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Fernando Freire Dutra. Ele é especialista em concessões e PPP pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral e é mestrando em gestão e políticas públicas pela FGV São Paulo. Além disso, ele é diretor de gestão do Ministério da Economia. Fernando, hoje a gente vai conversar aí sobre o seu ótimo artigo, a auditoria de performance como pré-requisito para programas de desestatização. Fernando, obrigado aí por topar conversar conosco. Bem, Maurício, eu que agradeço. Sou um fã do Pod Contas, tenho escutado aí os inúmeros episódios e fico aqui à disposição para a gente ter uma boa conversa. Ótimo, obrigado aí por topar novamente. Esse artigo eu li, achei super interessante, uma proposta, faz uma leitura aí do programa brasileiro, dos programas subnacionais, aí, Estado de São Paulo, Estado da Bahia, também de outros países, então um artigo bem completo. Então, Fernando, queria que você começasse aí falando para os nossos ouvintes sobre o que são as auditorias de performance, né? Especialmente no âmbito aí das parcerias público-privadas, né? E o que é o Value for Money, que também é outro tópico super importante, central para o artigo, e como ele se relaciona com as auditorias de performance. Perfeito. Então, acho que antes de responder diretamente, a gente precisa ter uma análise um pouco histórica de como surgiu essas metodologias em contextos de projetos de participação privada na infraestrutura. A gente sempre tem que ter um olhar para o que estava acontecendo, principalmente no Reino Unido, com o que eles chamavam de NPM, né, que é o New Public Management, que foi uma metodologia de implantar instrumentos do setor privado para dentro do setor público, né, instrumentos de gestão principalmente, mensurando resultados e foco em eficiência. Isso aconteceu nos anos 80, principalmente capitaneada pela Margaret Thatcher, né? Tem até um livro interessante que os ouvintes quiserem ter acesso, chama Public Sector Audit, Is It Value for Money? O autor é o John Byrne. Ali explica muito bem o que aconteceu. E nesse período, começaram a se estudar, principalmente políticas públicas para a infraestrutura, a mensuração do custo-benefício entre se fazer um projeto em detrimento de outro. Tá? Então, ali é a primeira vez que surge um termo chamado Cost-Benefit Analysis, ou seja, a análise de custo-benefício desses projetos. Você tem que entender que nesse período, nos anos 80, existia ali uma grande carteira de iniciativas, seja em termos de rodovias, de ferrovias, de sistemas de energia, né? E o governo britânico tinha que achar um método de como avaliar qual projeto faria sentido e quais aqueles que não fariam sentido ter uma maior participação privada. E surge, então, esse trabalho, né? Esse debruçar em cima de pensar qual que é o custo-benefício. Na análise de custo-benefício, que se foi desenvolvida lá, principalmente no Public Management, existia um eixo muito específico, né, que é o eixo financeiro desses projetos, que é justamente o custo do dinheiro, né? O value for money, que é isso que você perguntou. O que é o value for money? Então, o value for money nada mais é que você comparar dois projetos. Então, vamos pegar um exemplo de um projeto A e um projeto B. Né? A gente vai fazer para ambos os projetos, você vai avaliar os investimentos que são feitos, o CAPEX desses dois projetos, avaliar o custo de operação e manutenção desses dois projetos ao longo do tempo e trazer isso a valor presente
a uma taxa de desconto. Tá? O projeto, tá, que tiver mais custo-benefício, ou seja, conseguir oferecer o mesmo serviço, o mesmo investimento, a mesma operação de manutenção por um menor custo, é o projeto, né, que tem um value for money mais adequado. E aí você consegue distinguir se vale a pena o setor público ou o setor privado fazer ou capitanear aquele trabalho. Né? Então, a partir dos anos 80, se tem essa guinada mais racional para se avaliar e priorizar políticas públicas. Né? Obviamente que isso foi evoluindo, né? Novas análises a partir daí começaram a ser feitas, e principalmente nos anos 2000, o Reino Unido aumentou essa abordagem por uma metodologia hoje que a gente chama de Five Case Model. Né? Então, essa metodologia de Five Case Model, que vamos dizer assim, é um avanço, né, daquela metodologia que foram utilizadas lá nos anos 80, ela vai avaliar principalmente 5 pilares. Né? Então, ela vai avaliar o pilar estratégico, ou seja, se o projeto é necessário. Ela vai avaliar o pilar econômico, se o projeto é economicamente e socialmente desejado pela população, pelo mercado. Ela vai avaliar um pilar comercial, ou seja, se o projeto é comercialmente viável, né? Obviamente, se o mercado tem interesse, se ele se financia. Se o projeto é financiável. E o último pilar, o quinto pilar, se o projeto, né, que é o management case, que é o pilar de gerenciamento, se o projeto consegue ser entregue, ou seja, se o governo tem a capacidade técnica, né, de estruturar e modelar ou se organizar para desenvolver aquele projeto e acompanhar o projeto ao longo do ciclo de vida dele. Então, esse é um pouco do histórico, de como que surgiu o conceito de Value for Money. Hoje, dentro do Five Case Model, o Value for Money é um dos critérios que se usa, né? Principalmente nessa análise econômica e financeira. Né? E eu acho que esse é assim, um bom início aqui para a gente, histórico aqui, para a gente começar na nossa conversa. Tá? Ótimo, muito bom realmente conceituar esses dois pilares aí do artigo, que é falar sobre auditoria de performance e o Value for Money. Mas eu queria também, então, entrando no caso brasileiro, Fernando, como que esses conceitos são vistos pela legislação brasileira, né? Como ela avalia esses dois conceitos que, como você disse, vem aí do Public Management, vem com influências de outros países, né? Em outros contextos. Perfeito. Eu acho que esse é um ótimo ponto e a gente pode ter uma longa conversa sobre isso. Né? Primeiramente, esse termo, né, de conveniência e oportunidade de projeto, ele pode ser tanto visto no artigo 5º da Lei de Concessões, na Lei 8987, lá de 95, e também no artigo 10 da Lei de PPP, que é a Lei 11079 de 2004. Em ambas as legislações, seja para PPP, seja para concessões, existe essa necessidade de comprovação entre aspas, né, da vantajosidade do projeto. Ou seja, o porquê que o projeto ele vai ser estruturado no formato de PPP e não em outro formato, seja um projeto 100% público, tá, ou ou eventualmente um outro modelo de contrato. Então, a legislação brasileira ela prevê isso. No entanto, o que a gente nota é que não existe uma metodologia padrão, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou municipal, para o desenvolvimento desses projetos. E eu venho aqui dizer, pela experiência que eu tive, essa fase de comprovação, ela tem sido muito mais, entre aspas, para cumprir tabela. Né? A gente nota isso nos grandes estudos, principalmente. Eu estou falando aqui, obviamente, de uma forma mais genérica. Eu tenho certeza que alguns estados, como a gente vai ver Bahia e São Paulo, possuem metodologias. Mas a grande parte, municípios, estados, não se dedicam a essa fase de se debruçar sobre a viabilidade comercial, política, econômica desses projetos. E eu acho que a lei federal também ela carece de eventualmente definir quais critérios têm que ser avaliados. Ela é bastante genérica.
Então, um município X, ele pode desenvolver uma metodologia de comprovação, uma análise, seja usando fatores qualitativos, por exemplo. Enquanto um outro município, um estado, ele utiliza uma análise usando valores quantitativos, por exemplo. Né? Isso fica muito a critério do executivo definir. Tá? E os órgãos de controle, obviamente, acabam, eu acho que incentivando melhores práticas, mas também não podem não aceitar se você tem uma análise qualitativa e, eventualmente, uma outra análise quantitativa. Então, existe esse sombreamento do que deve ser avaliado nesses projetos. Tá? O que isso ocasiona? Ou seja, o que essa não existência de uma metodologia padrão para analisar esses projetos ocasiona? O primeiro é riscos, né? Riscos de viabilidade. A gente pode ter um dado, né? Se você pegar dia 1º de janeiro de 2015 a agosto de 2017, foram iniciados 184 projetos nessas modalidades. 30, tá, hoje foram viabilizados. Ou seja, é um número muito baixo de sucesso. E muito baixo porque muitos desses projetos, muitas vezes, não têm sequer a viabilidade, não digo nem econômica, mas, eventualmente, a viabilidade política, a viabilidade de desejo social desses projetos. Né? E, eventualmente, um cálculo, uma metodologia que pudesse mensurar, iria economizar, por que não, dinheiro público. Né? Você pensa que esses projetos são de 2, 3 anos de maturação, e você tem um custo de consultoria gigantesco que governos contratam, e são projetos que eventualmente terminam ali, né, são engavetados pela inviabilidade deles. Né? Eu acho que tem um caso muito emblemático, que eu particularmente participei, que foi uma PPP de iluminação pública de consórcios municipais no Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, era um grupo de municípios, aproximadamente 15 municípios, onde cada um tinha suas peculiaridades, cada um tinha sua questão, né, social ali envolvida com o tema de iluminação pública. Né? E para se viabilizar esses projetos, você precisaria aprovar ali uma COSIP, uma contribuição de iluminação X, né, para que esses grupos de municípios pudessem viabilizar esse projeto. Alguns municípios iam ter uma contribuição maior do que outros. Eventualmente, essas contribuições poderiam aumentar ao longo do tempo, né, isso faz parte de qualquer projeto, atualiza esses projetos por custos inflacionários. Né. No entanto, a inviabilidade disso, né, a inviabilidade política disso, se deu ao longo do trabalho. Ou seja, depois de um custo de contratação de consultoria, de um custo de alocação de servidores públicos, tá? Foi se notar que o projeto era economicamente e politicamente inviável. Né? Isso poderia ter sido avaliado logo de início. E como esse, tem muitos projetos pelo Brasil, né, que estão aí nas suas carteiras de desestatização, contratando consultorias para desenvolver esses projetos, mas são projetos que a gente sabe, olhando para eles minimamente, não tem viabilidade alguma de sair do papel. Né? Então, eu sempre elenco essa necessidade e a importância dessa dedicação e debruçar para essas análises de pré-viabilidade, para essas auditorias de performance, seja de início do projeto ou ao longo da construção do projeto. Né? Ótimo, Fernando. Realmente, esses pontos são cruciais para saber se o projeto é viável. Né? Ele tem que ser viável, né? Especialmente financeiramente, né? Tem que se pagar de alguma forma, né? E o desenho, a modelagem do projeto é essencial. E você também faz, então, Fernando, um outro ponto interessante do artigo, são os estudos de caso, de certa forma. Você analisa aí como a União lida com a questão e alguns estados, especialmente ali o estado de São Paulo e da Bahia, né, que você faz uma análise mais profunda. Então, eu queria que você elaborasse um pouco mais para os nossos ouvintes também, como a União e esses estados têm estruturado os seus programas de parceria com o setor privado. Quais foram os principais achados da sua pesquisa? Perfeito. Então, eu analiso o governo federal, analiso o estado de São Paulo e o estado da Bahia. Eu selecionei o estado de São Paulo e da Bahia
porque, além de serem os pioneiros nesse tema, né, foram os estados que primeiramente lançaram suas legislações de PPPs em 2004, são os estados que também tem, o estado de São Paulo tem mais projetos, o estado da Bahia tem grandes projetos muito ousados, né, seja principalmente na infraestrutura social. E aí eu queria entender como é que foi feito essa metodologia de análise, né, ou seja, dessa pré-seleção. O que a gente nota é que existe uma maturidade nesses dois estados com relação a isso, né? Eu acho que a São Paulo, primeiramente, aqui conversando, tem a sua própria lei estadual, que é a Lei 11.688 de 2004, né? E lá nessa legislação, no artigo 4 dela, já é mencionado essa necessidade de atestação de pré-viabilidade, né? Então, qualquer projeto, ele vai ter que passar por um screening, né, de pré-viabilidade. E aí o mais interessante que eu achei é no decreto 61371 de 2015 de São Paulo, onde vai dizer justamente o que tem que ser analisado para esses projetos serem aprovados, para, na sequência, serem estruturados de uma maneira mais detalhada, né? Então, alguns exemplos, né, que estão lá: a compatibilidade com o planejamento orçamentário, a viabilidade financeira, né, entre outros aspectos. Então, o Estado de São Paulo ele já tem uma própria metodologia padrão e tem feito um tremendo trabalho. Acho que está muito profissionalizado isso no Estado de São Paulo. No Estado da Bahia, eles seguem um outro método, diferente aí daquilo que é seguido no Estado de São Paulo, mas também com um nível de maturação muito alto. Então, na Bahia, eles têm uma lei estadual, que é a Lei 9.290, também de 2004, né? E essa lei ela elenca setores prioritários para o desenvolvimento dessas iniciativas, tá? Diferentemente de São Paulo, eles não têm um decreto, pelo menos nos meus achados, não existe um decreto estipulando qualquer metodologia, mas internamente, na secretaria responsável por essas análises, por esses estudos, eles fazem ali uma série de análises preliminares. Eu acho que é interessante a forma com que eles fazem. Eles sempre contam com o apoio de organismos multilaterais, muitas vezes, para fazer essas análises. Então, essas análises preliminares vão desde se existe interesse público naquele projeto, se existe uma viabilidade técnica, né, minimamente naquele projeto, se existe viabilidade, por exemplo, nos indicadores de resultados, tá? Se os prazos de amortização do capital investido estão adequados. Então, ou seja, existe uma organização, existe um tempo de dedicação para isso, tá? Em âmbito agora de governo federal, eu acho que tem evoluído muito, principalmente nos últimos anos, tá? Tem uma iniciativa que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, que fica dentro do Ministério da Economia, que eles fizeram o seguinte: eles fizeram uma parceria com o governo britânico, tá? Dentro de um programa que o governo britânico tem para apoiar países, né, nesse tema de priorização de projetos de infraestrutura, e dali conseguiu se montar um modelo de 5Ks Model direcionado ao Brasil, tá? Então, esse documento, essa metodologia, ela já é pública, né? O cidadão ele consegue ter acesso por um portal chamado gov.br/CPEC, tá lá. O Brasil passa a ter uma metodologia padrão de analisar e de pré-avaliar iniciativas de infraestrutura. E a ideia é que o Ministério da Economia passe a exigir isso, né, de qualquer projeto em âmbito federal que a partir de agora seja desenvolvido. Esse documento, essa metodologia, ela foi analisada em conjunto, estudada em conjunto com o Tribunal de Contas da União. Então, certamente o Tribunal de Contas da União vai passar a exigir dos futuros governos, né, que todos os projetos que estejam em carteira ou que vão ser iniciativas de concessões de PPPs tenham essa comprovação daqueles 5 pilares, né, que a gente conversou. Isso eu acho fantástico, porque você passa a profissionalizar, né? Profissionalizar, trazer mais segurança aos projetos,
isso não é só bom para o setor público, mas também para investidores, que eventualmente vão concorrer nesses leilões. Né? Eles sabem que aquelas iniciativas que eles estão ali estudando, eventualmente querendo aportar ali investimentos, passaram por uma metodologia de garantia, né? Uma garantia minimamente profissionalizada e em nível de padrão internacional. Eu acho que a segunda fase para esse trabalho que o governo federal vem fazendo é levar isso aos estados e aos entes subnacionais. Né? Então, eu acho que é alguma coisa que a gente vai poder ver nos próximos anos. Né? Mas, em termos gerais, eu vejo assim, existem alguns estados, como São Paulo, Bahia, que têm avançado muito nessa pauta, mas ainda são metodologias que não são... elas não são padronizadas, né? Cada estado tem a sua autonomia para fazer. Por outro lado, você tem estados que nem isso mesmo fazem. Né? Então, ainda é um tema que a gente precisa ainda bater muito no Brasil. Né? E os órgãos de controle têm esse papel cada vez mais de exigir isso. Né? Porque, como eu falei, o tempo desses projetos são 2, 3, 4 anos. Né? Existe um dispêndio público, gastos com consultoria, gasto com alocação de servidores. Né? E quando esses projetos não dão certo, enfim, é dinheiro que foi colocado que você não recupera mais. Né? Então, isso tem que começar a ser cobrado e visto com muita atenção. Né? Então, eu espero que eu respondi a sua pergunta. Eu não sei se eu fui tão extenso, mas eu tentei me guiar. Não, respondeu bem, sim, respondeu muito bem, e eu acho que trouxe até uma boa notícia, que é justamente uma questão, uma melhoria institucional de longo prazo, né? Porque realmente é bom esse tipo de metodologia de avaliação ser institucionalizado para ficar, né? Para não ser um negócio que dá certo um ano, aí depois no outro ano dá errado, aí depois tem que consertar para voltar a dar certo. E ficar meio que nesse ciclo, assim. Acho que realmente boas ideias, bons projetos, bons processos têm que ser realmente absorvidos. Então, eu acho que foi até uma boa notícia aí para o futuro das concessões e PPPs aí no Brasil. Fernando, gostei bastante do ponto. Mas realmente esse foi um ponto mais detalhado, né, porque são 3 entes para analisar, mas claro, com mais detalhe ainda tem um artigo que a gente vai colocar, disponibilizar na descrição do episódio, né, tá disponibilizado aí para todo mundo ler o artigo completo. Agora, o último ponto, Fernando, é que também no artigo você fala sobre melhores práticas internacionais, né, em termos de avaliação de concessão e PPP. E aí, para complementar, né, esse ponto que você falou, comparou aí São Paulo, Bahia e a União, você pode falar um pouco mais também sobre sobre as melhores práticas internacionais e como nós aqui, brasileiros, podemos absorvê-las? Perfeito. Acho que, primeiramente, quando a gente pensa em melhores práticas em avaliação de projetos, né, principalmente projetos voltados para infraestrutura e participação privada na infraestrutura, não tem como a gente não ter o nosso foco no que acontece no Tesouro Britânico. Né? O Tesouro Britânico, eles têm um organismo chamado IPA, que é o Infrastructure Projects Authorities, então é um núcleo responsável por avaliar iniciativas de infraestrutura, seja em diversos setores, né? E sugerir metodologias de análises ou sugerir determinados estudos para esses projetos vingarem. Né? Então, esse grupo, né, o IPA, eles desenvolveram uma iniciativa global chamada Global Infrastructure Initiative, onde eles literalmente exportam essa metodologia ou essas análises, essa forma de você lidar com políticas públicas para outros países do mundo. Então, o Brasil foi um dos primeiros países a receber esse apoio do Reino Unido, e ali não só envolve o desenvolvimento desse modelo de se analisar a política pública, mas principalmente capacitação dos gestores públicos em como fazer e aplicar isso. Né? Então,
isso envolve cursos, tem um curso específico, né, com certificação profissional, que foi dado, acho que já está na 5ª turma do Brasil. Então, o servidor público, ele passa a ter acesso a essas diferentes ferramentas de análise de projetos, de análise de comparabilidade, né? A gente falou aqui de Value for Money, que é um dos temas que o gestor público aprende ali a fazer. Além disso, existe agora uma segunda etapa, que é levar esses treinamentos e essa análise metodológica para os entes subnacionais, e tudo com esse enfoque, né? Diagnosticar, avaliar cenários, identificar problemas na proposição, corrigir, e se a proposição ainda for interessante, aí você tem toda uma análise, uma forma, né, de você estruturar aquele projeto e acompanhar aquele projeto. Esse é um. Então, o Global Infrastructure Initiative é uma forma. Tá? A segunda forma, e tem ganhado bastante atenção também no Brasil, se chama CP3P. O CP3P ele surgiu como um treinamento em uma tentativa de organismos multilaterais, capitaneado pelo Banco Mundial, de tentar padronizar ou minimamente permitir com que o diálogo seja parecido, né, para os diferentes países do mundo que desenvolvem iniciativas de infraestrutura envolvendo o setor privado. E dentro do CP3P, que nada mais é do que uma certificação, onde você tem várias etapas ali que você tem que concluir e aprender, um dos temas é justamente o tema de avaliação de projetos, que é um dos principais, inclusive, temas que a certificação exige. Né? Então, a ideia é que você tenha profissionais, seja públicos e privados, que passaram por esse treinamento, né? Ele vai ali englobar de como é que você faz uma pré-avaliação de projeto, uma pré-avaliação econômica, como é que você faz minimamente uma pré-avaliação técnica, uma pré-avaliação jurídica, etc., etc., até, enfim, a assinatura do contrato e acompanhamento do contrato. Mas existem, então, eu diria assim que hoje no mundo são esses dois grandes métodos, né, que são de alguma forma similares, né, eu acho que são ricos, os conteúdos ambos são ricos, mas você nota que tem bastante atenção nesse tema, né? Organismos multilaterais, países estão discutindo isso. Esse é um tema super importante. E o Brasil, eu acho que está fazendo o seu dever de casa. O CP3P, de novo, a gente já tem muitos profissionais no setor público e no setor privado que já têm essa certificação, que fizeram os cursos, e pelo lado do Global Infrastructure Initiative, governo federal brasileiro, tropicalizando essa metodologia aqui no nosso país, e agora os órgãos de controle tomando conhecimento, e espero que nos próximos anos isso passe a ser uma realidade, né, e gestores públicos passem a ser cobrados por escolher bons projetos. Isso, no final do dia, que importa. Bons projetos para a sociedade. Excelente, Fernando. Com certeza, o que o cidadão quer são melhores serviços, né, melhor infraestrutura, e quanto mais, melhor. A gente está precisando aumentar aí os investimentos, então todos esses instrumentos são essenciais. Estou muito feliz aí com essa revista Cadernos focada aí em concessões de PPPs, muitos artigos de qualidade, o seu certamente foi também um desses. Então, obrigado, Fernando, pelo artigo, pela gravação do podcast também. Vamos disponibilizar tudo para o pessoal aí. Obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado, Maurício.